Vamos falar sobre esse assunto com a Isabel Mega, nossa analista. Isabel, em que medida essa posição do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, surpreendeu por aí? Carol, não surpreendeu, porque de fato o entorno de Hugo Motta já falava que ele não é um presidente que vai ficar se submetendo a pressões. Hugo Motta, ele tende a ocupar sempre uma posição de centro. Ele foi eleito com o apoio das forças da direita à esquerda, mas ainda assim a posição dele é de tentar ficar no meio de uma polarização que é colocada no campo político para dentro e para fora da Câmara dos Deputados, entre PT e PL. Então tem uma visão no entorno dele de que, de fato, você ficar o tempo todo falando da pauta da anistia só contribui para que esses dois partidos estejam no holofote, um falando contra, outro falando a favor, Carol. E a intenção dele, desde o início, era se colocar ali como uma espécie de intermediador, mas o que ele faz, enterrando essa possibilidade de se apressar as coisas em relação à anistia, Carol, é uma estratégia que faz com que ele drible, de fato, essa polarização que é formada no nosso ambiente político, Carol. Agora, ele vai continuar enfrentando a artilharia da oposição. A oposição já avisou que vai continuar com o chamado kit obstrução. O que é isso, Carol? Na prática, são mecanismos de obstrução dos trabalhos, de você apresentar requerimentos, você ficar postergando os debates no plenário, nas comissões, vai atrasando as coisas. Mas isso não é ad eterno, Carol, até porque lá em 2021, ainda na gestão de Arthur Lira como presidente da Câmara dos Deputados e com o aval de Arthur Lira, eles conseguiram restringir esse kit obstrução. Então, eles podem ficar apresentando esses vários requerimentos, por exemplo, retirada de pauta, entre outros requerimentos, que aí você tem que ter o tempo das lideranças, são mecanismos mais ali do rito dos plenários, do funcionamento do dia a dia, para quem está sempre ali acompanhando como que funciona isso em loco. Carol, tem um limite. Antes a coisa era meio desenfreada e essa obstrução, de fato, ela tinha um pouco mais de poder diante de paralisação dos trabalhos no Congresso Nacional. Hoje, depois dessa aprovação lá em 2021, ela vai até um certo limite. Desgasta? Sim. Acaba rendendo uma chateação? Sim. Tanto é que naquele projeto de lei da reciprocidade, quando a gente estava no anúncio, no auge das repercussões sobre o anúncio do tarifaço de Donald Trump, membros do próprio bolsonarismo, de outros partidos que não o PL, ficaram muito incomodados com a posição do PL de obstruir esse tema. E aí o PL teve que voltar atrás. Então, tem um certo limite. Lá atrás, quando eles aprovaram essas mudanças, Carol, é interessante porque quem era a oposição era a atual base aliada do presidente Lula. Era o PT que fazia, às vezes, de oposição e que apresentava vários e vários requerimentos de obstrução. Hoje, o jogo se inverteu, mas com essa tendência de que sim, é um desgaste, mas que não tem um efeito propriamente dito a longo prazo em relação à condução dos trabalhos na Câmara dos Deputados. Isabel Mega, a gente, claro, acompanha os desdobramentos com a Isabel, direto de Brasília. Daqui a pouquinho a gente conversa mais com ela.